E aí pessoal do canal, beleza? Hoje a gente tá aqui ó, para conhecer uma coleção de carros antigos aqui do nosso amigo Rafael. Olha aqui no fundo aqui que beleza, ó. Vamos lá, vamos dar uma navegada aqui, vamos ver o que ele tem aqui para apresentar pra gente. Vamos começando aqui, a gente tem a Mercedes CLA 200, né? É o carro do dia a dia do Rafael aqui, né? Aí aqui a gente tem o Opalão 72, né? 71, olha que beleza. E aqui a gente tem os dois Fuscas aqui que vai ser o protagonista da vez. O Fusquinha, um dos primórdios aqui do Fusca, né? Começo aí do Fusca. E aqui a gente tem o Itamar, que é os últimos lançamentos aí do Fusca. A gente vai já chamar o Rafael aqui, ele vai explicar aqui todos os detalhes desses dois carros aqui. A gente vai fazer uma comparação, né? Entre esse Fusca, que foi um dos primórdios do Fusca aí, o começo do Fusca ali, né? E o Itamar aqui. A gente vai entender com ele todos os detalhes aí, as diferenças dentre esses dois carros aí. Beleza? Aqui a gente tem a Kombi, ó. Aqui dentro tem mais alguns carros aqui da coleção do Rafael. É o Puma, variante, e o Ford. A gente vai entrar depois aí nos próximos vídeos aí. Comenta aí no vídeo quais que vocês querem que a gente mostre aí nos próximos vídeos aqui. A gente vai separar essa série aqui em uns 2 ou 3 vídeos, né? Comenta aí se você quer que a gente mostre o Puma, variante, ali o Corcelzinho, ou aqui fora o Opala, tem o Opala e a Kombi. Agora vamos lá entender os detalhes ali, as diferenças dos dois Fuscas ali. E aí, Rafael, e aí, beleza? Então, tranquilo, pessoal, conforme a gente falou, né? Agora a gente tá aqui com o Rafael, proprietário aqui da coleção. Então ele vai fazer aqui, vai mostrar pra gente aqui os dois exemplares de Fusca que ele tem aqui na coleção dele. Vamos lá? Show de bola. Legal, gente, prazer ter vocês aqui. Começar falando aqui do nosso Fusquinha. Esse é um 68, bege Nilo. A gente vai falar do interior dele daqui a pouquinho, ele tem interior vermelho Turim. Certo. E o que é bacana aqui da nossa coleção? Que a gente estava conversando agora há pouco, falando das diferenças de cada carro, né? A gente gosta de deixar todos os carros aqui muito originaizinhos. Então, do jeito que você olhar, ele vai estar com os frisos, ele vai estar da forma que ele saiu da concessionária. Inclusive, esse carro aqui não tem nem o rádio. A gente não quis colocar rádio, não quis fazer furação, porque ele não tinha quando a gente pegou, então a gente quis manter ele bem originalzinho mesmo. Então, como eu falei, esse é um 68, bege Nilo. O interior dele é vermelho Turim. Vem cá pra gente dar uma olhada, que é um dos detalhes mais bacanas dele. Essa interna vermelha, ela saiu só em 3 anos. Aí. Foram só 3 anos de produção dessa interna. E com a combinação com o bege Nilo, foi só em 67 e 68. Então a gente tá falando aqui de um carro que tem uma combinação que saiu só em 2 anos. Então, como eu falei, um carro que a gente gosta de deixar bem original. Todos os mostradores originais, não tem nem o rádio, como eu falei, os frisinhos. A interna dele está em perfeito estado. A parte da interna, normalmente, você vê carros lindos por fora e às vezes a interna está um pouquinho abaixo do que você esperava. E é o que a gente tinha até agora. A gente tinha restaurado esse carro inteiro, foi um projeto de restauração de 1 ano e meio, mais ou menos. E a gente tinha deixado o estofado para fazer por último, porque a gente não achava uma reprodução muito boa. Então era, assim, dava muita dó você ver um carro inteirão por fora, lindo do jeito que esse aqui tá. E a interna a gente não conseguiu fazer alguma coisa à altura. Então a gente esperou, fomos procurando até achar um fornecedor muito bom. E conseguimos aqui fazer uma reprodução exatamente igual. Essa parte, né, toda não usava um carpete, né? Todo esse acabamento furadinho, que é o charme dessa época, né? Exatamente. Pra esse modelo, ele tá bem íntegro nessa parte também, né? Sim, ele é bem emborrachado, né? Uhum. Inclusive, quando esse carro foi feito, até a parte de baixo dele, toda a parte de assoalho, a gente fez na reprodução como era naquela época. Então o batido de pedra, tudo certinho, foi bem estudado pra gente realmente conseguir reproduzir o que fazia naquela época. Então, de fato, é um carro que a gente tomou muito cuidado. Obviamente, para onde a gente olhar tem alguns catadinhos, algumas coisas assim, porque a gente gosta de carros que contam história, inclusive. Então é legal você... aquela marquinha ainda. Exato, né? É um carro de 68, é um carro que tem história. Imagina quantas marchas não foram trocadas, quantas pessoas não dirigiram esse carro. Legal. E eu acho que isso que é muito legal também nos carros antigos. Ele tá com quantos mil quilômetros? Ele tá com, na verdade, ele tá com 124 mil. Ele já virou e tá com mais 24. Então ele é um motor com 124 mil. O carro desse ano é muito baixo. Ele é baixo, né? Ele é baixo. E é um carro que a gente não fez motor, a gente fez
só uma revisão, não precisou, nunca bateu, nunca fumou. Um carro que tá em perfeito estado desde que a gente pegou ele. Esse aqui foi o nosso segundo, foi provavelmente aí nos idos de 2014, 2015. Legal. Tô reparando aqui, a lateral de porta dele tá com um acabamento bem legal. Deixa eu dar virar a câmera aqui pra gente dar uma mostrada aqui. Olha o acabamento, cara, dessa lateral com esse, né, com esse detalhe Gostei bastante do porta-treco ali, né? Bem clássico de época mesmo. De época. Legal. E esse carro foi feito uma restauração inteira, né? Esse foi realmente uma restauração. A gente pegou esse carro do jeito que estava, não sobrou parafuso em cima de parafuso aí, ó, o fechamento de porta. Porta, como é que vai de novo? Porta, fechamento de porta, geladeira. É isso. Então assim, esse aqui realmente não sobrou parafuso em cima de parafuso, foi trocado inteiro, a gente levantou. Qualquer pontinho de ferrugem que tinha, que é normal desses carros, foi corrigido, foi feito com muito cuidado. Esse carro foi feito lá na casa do Fusca. E foi, na verdade, um dos que a gente mais se orgulha. É um carro que a gente pegou num estado precisando de um dono e tá aqui num estado muito bonito, que realmente... Vou mostrar um pouquinho aqui das rodas dele. Gostei bastante do... Sim, meio taludinha, né? Essa roda... É original dele? Ela é uma roda original, como fazia na época, né? O que eles faziam? Eles pegavam a roda original, eles faziam essa comidinha, né? Eles deixavam ela um pouco mais taluda. E normalmente eles usavam uma calota igual a essa, só que sem o símbolo da Volkswagen, que chamava de careca de padre. Então eles colocavam essa calotinha, deixavam um visual um pouquinho esportivo. Inclusive esse carro a gente fez muito pensando no carro que meu pai tinha nessa época, que usava essas rodas. Então também tem toda essa pegada histórica, até pra família mesmo, né? Muito legal. O motorzinho dele original, motorzinho 1.3, né, 1300 original, carburador original, ele ainda tá bem preservado. A gente optou por manter tudo como estava. Então, motor que nunca deu problema pra gente. Claro, alguma manutenção ele sempre dá, principalmente a parte elétrica, né, distribuidor. A gente sempre anda com aquele kitzinho dentro do carro para arrumar qualquer problema, mas de resto, todo original, ignição original, carburação original. Tudo como saiu da fábrica lá em 68. Muito legal. Né? Então, outra coisa muito bacana da gente trazer desse carro é toda a questão dos frisos, né? Os frisos, quando a gente fez a restauração desse carro, eles estavam todos com pequenos amassadinhos, pequenas marcas de uso. A gente optou por só tirar, fazer um leve restauro, um leve martelinho e não colocar reproduções. Porque como eu falei lá dentro, para quem restaura carro hoje, a maior dificuldade é você conseguir achar peças de reprodução originais, com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade da época. Então você tem projetos hoje que ficam impecáveis, mas na hora que você pega num friso, ele não tem a mesma qualidade. Então, nunca vão conseguir, né, reproduzir uma peça, né? Por mais que seja de ótima qualidade, ela nunca vai ser reproduzida igual era a peça realmente original, né, da época, né? Então por isso que muitas vezes eu sempre falo, né? A gente gosta de aceitar o carro com seus pequenos defeitinhos, suas pequenas marquinhas de uso, porque mostra... que dá o charme, né? Exato. Fica um charminho nele, né? Exato, daqui até o certificado de originalidade dele. Então, esse aqui a gente fez, foi um dos primeiros que a gente botou a placa preta, a gente quis correr para colocar a placa preta em todos os nossos carros, até porque agora ele perdeu um pouquinho, né, do charme com essa placa nova do Mercosul, mas todos os carros que a gente conseguiu correr para botar a placa preta, a gente colocou. Legal. Outra coisa bacana também, como eu falei, todos os frisos, acabamentos, para-choque, tudo é original do carro. Nada aqui é reprodução. Então você pega aqui e você fala, cara, isso aqui realmente é feito com qualidade. Você pega as reproduções hoje, você não consegue ter essa mesma segurança. Então você pensa, um carro de 1968, que chegou nesse estado com as suas peças, se a gente calcular quantos anos tem de 68 até hoje, com as peças que a gente tem hoje, eles não vão chegar daqui, com certeza, colocando no passado. Os carros hoje, né, infelizmente os carros novos hoje é muito, não chega nem perto, cara, de um acabamento e de um rico detalhe que tinha um carro dessa época, né? Que eram carros que eram feitos para durar, né? Feitos para durar, com certeza. Feitos para durar mesmo. Hoje os carros não são tão feitos para... As coisas, né? Não são tão feitas para durar, é por isso que a gente gosta das coisas antigas. Sim. E aqui a gente tem o Itamar 94. Esse aqui é um carro que também foi um projeto de restauro bem grande. O que acontece de diferença aqui? O Fusca começou a ser produzido no Brasil em 59. Foi produzido até meados da década de 80. Algumas pessoas falam 85, algumas pessoas falam 86, mas a literatura em média fala 86. Parou de ser fabricado em 86, ficou até 93 sem produção. Até que com o presidente Itamar Franco tinha uma carta na manga para a lei do carro popular, foi quando surgiu principalmente essa terminologia de carros populares.
Certo. ele incluiu ali naquele regulamento os carros com motor a ar. Certo. Então com isso o Fusca voltou a ser inteligente. E aí ele em uma conversa com a Volks sugeriu que o Fusca voltasse a ser produzido. Então em 1993 a Volks retomou a produção do Fusca. Inclusive a Volks não tinha nem mais os maquinários para produzir o Fusca, porque tinham sido vendidos para fabricantes de acessórios. Então tiveram que refazer a fábrica toda para voltar com o Itamar. Por isso que chamou Itamar? Por isso que deu esse nome, Itamar? Exatamente. Olha só, eu não sabia disso. Ele se chama Itamar exatamente agora por isso. Como se o presidente Itamar Franco fosse talvez um padrinho desse novo projeto. Que legal, eu não sabia disso, cara. E de imediato foi um sucesso. Esse carro de imediato foi um sucesso. Tinha linha de lista de espera para comprar. Só que depois, quando você pensa em um carro nos idos de 94, nos carros que a gente tinha à disposição no mercado e comparar com o Fusca, tinha uma diferença muito grande de qualidade entre esses carros. Então as pessoas que compraram inicialmente foram muitos artistas, pessoas que gostavam do carro. Depois ele acabou caindo um pouquinho de desuso. Então acabou indo muito para funcionalismo público. Quando você pensa no Itamar, você lembra dos Fuscas da Telesp? Os Fuscas da Telesp eram todos Itamar. Sim. Então o que aconteceu? Esse carro, nos últimos anos, foi um carro que ganhou muito preço. Caiu muito no gosto dos colecionadores exatamente por isso. São só 3, 4 anos de produção. 93 começou, mas primeiro ano 94. Então são poucos anos de produção, mais ou menos 46 mil carros vendidos nessa época. Então legal. É um carro que tem aí um apreço histórico bem bacana. Muito legal. Esse carro também, como eu falei, um projeto que a gente fez de restauração. Até gosto de mostrar. Tem alguns detalhes, como eu falei, conta a história. Essa aqui é a original do carro. Eu comprei uma reprodução. Não fiquei satisfeito com a qualidade da reprodução, preferi manter a original. Então quando esse carro foi pintado, isso aqui foi tudo preservado. O charminho da época. É o charme, exato. O carro foi preservado da forma que estava. Recebeu um banho de tinta, ele recebeu todo um cuidado novo, né, a porta. Nossa, legal, vocês pintaram o carro e ainda conseguiu preservar o friso, que é um adesivo, né, original. O teto não foi pintado, o teto tem tinta original de 94. Legal. Propositalmente também. Então, esse aqui é um outro projeto também, a mesma coisa. Também fecha. Portinha geladeira. Né? Também fecha direitinho. Então, esse também é um carro, quer ver, dar uma olhadinha aqui, ó. Esse também é um carro que recebeu o mesmo cuidado. Aonde você olhar, você pode ver pequenos detalhezinhos que propositalmente a gente quis deixar aqui para contar essa história. Sim, legal. Tá um pouquinho sujo, foi lavado semana passada, mas olha a qualidade da pintura também. Então, tudo que a gente quis fazer nesse carro foi para mostrar um pouco da história, contar um pouco da história desse carro. E deixar as marquinhas de época dele, né? O que não estava ruim, o que não estava perigoso, obviamente todos os pontos de ferrugem foram corrigidos. Tinha alguns pontinhos, principalmente na caixa de ar, coisa normal. Mas todas as outras coisas foram mantidas. Então, lanternas são as originais do carro. Embleminha original do carro. Então, isso aqui, esse emblema resinado, ele é original. Hoje você pega, tem reproduções desse adesivo resinado, mas ele não tem a mesma qualidade. Então, mesmo com algumas marquinhas, como eu disse, resolvi manter. Muito legal. O motorzinho dele também. Esse é o meu preferido dos Fusca. Ele é o mais dinâmico, né? Ele tem um arzinho mais esportivo, né? Sim. Que agradava, não sei se você pode me dizer melhor, mas ele... agradava um público mais novo. Um público mais jovem, né? Sim. E aí o motor dele, por que ele é o Fusca mais dinâmico, né? Porque a motorização 1.6, 2 carburadores. Obviamente, quando esse projeto voltou a ser produzido, ele foi revisitado pela Volkswagen. Então muitas coisas que antes haviam de problemas foram resolvidas. Então a suspensão desse carro é um pouco diferente dos últimos modelos. O trabalho de cabeçote desse carro é um pouco diferente também. Então ele é um Fusca, como qualquer outro, mas ele é um Fusca mais dinâmico. Esse aqui é um carro que, se você tiver para o seu dia a dia, você vai conseguir numa boa. Eu mesmo já usei por muitas vezes esse carro como meu daily car. Não deve em nada. Sente um pouquinho de falta de ar-condicionado no calor de Marília? Sente, mas nada que a janelinha aberta ali, o quebra-vento o famoso, como chama a janelinha ali? É o ar-condicionado natural, o quebra-vento. Quebra-ventinho, né? Então assim, também, tudo mantido original. Até uma coisa que o pessoal costuma ter bastante problema é com esses borbulhadores, a gente quis manter. Todos os nossos carros contam a história dele original, os adesivinhos. São os adesivos originais. Mas também é um carro que, assim como aquele, não sobrou parafuso em cima de parafuso. Todos os nossos carros, eles recebem primeiro um trabalho, uma revisão mecânica bem grande, para que possa ficar seguro. Então o Corcel, por exemplo, que vocês deram uma olhadinha ali, ele recebeu essa revisão mecânica. Por fora ele ainda não está lindo, e a gente vai chegar nisso, mas pra gente é muito mais interessante, muito mais legal um carro com uma mecânica em dia, uma mecânica confiável,
quando a gente comprou esse Opala, a gente foi de Itamar buscar. A gente foi buscar 300 e poucos quilômetros, ida, 300 e pouco de volta, fomos de Itamar. Tanto que o pessoal, não sei se você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, o pessoal dá a volta ao mundo com carro a ar, Fusca, Kombi, né, principalmente, Kombi por causa do espaço, né? Com certeza. São carros que aguentam aí andar por muito tempo sem esse problema de aquecimento. Sem a menor sombra de dúvidas. E aí aqui que eu acho que é o mais legal, né? A gente tem 2 exemplares em ótimo estado e que tem muita diferença entre eles. Sim. E isso mostra exatamente a volta do Itamar em 93, 94 como um carro popular. O excesso de frisos, né, que tinha naquela época, aqui já não tem mais nenhum. O friso lateral vira um adesivo. O para-choque cromado vira um borrachão. Então são todas peças que a Volkswagen fez para de fato encaixar esse carro como um carro popular. Para que fosse um carro barato. Né? Então, repaginado. Detalhe dos faróis também, né? Ele não deu uma farol que ele é mais reto ali, mais os faróizinhos todos são originais, são CBE, originais do carro. Tem aqui o Czinho, CBE, indústria brasileira, todos originais. Então, as rodas são todas originais, inclusive matching numbers, são rodas que saíram de fábrica com esse carro, inclusive o step, que é uma coisa que normalmente é difícil de se encontrar. Então são alguns preciosismos que a gente tem, todo colecionador gosta de ter, mas que de fato faz a diferença quando você olha um carro na rua. Estrutural, você acha que teve alguma modificação assim, ou foram mais modificações que a gente está vendo mais Tiveram modificações estruturais, principalmente na suspensão. A suspensão desse carro é bem diferente da suspensão dos modelos anteriores. Pegar um Fusca da década de 80, lá dos últimos modelos produzidos, para esse aqui a suspensão já é diferente. Continua sendo catraca atrás, da mesma forma, mas ela já tem um trabalhinho diferente, por isso que esse carro dizem realmente que é o mais dinâmico. A gente já fez viagens também com o 68, mas não viagens tão longas quanto esse aqui, então eu não sei te comparar na dirigibilidade de estrada. Ou seja, você consegue hoje com um dia ficar por muito mais tempo dirigindo esse modelo mais novo sem dúvida. O outro modelo. Aquele pneu é diagonal, esse aqui já é radial, então quando a gente fez o restauro a gente conseguiu um jogo de pneus radiais de época também, uma coisa bem difícil hoje de conseguir. Legal. Diagonais, desculpa, esse aqui já é radial. Então também já tem uma diferença de conforto aí, de acerto de carro, de mão. Mas de resto, continua tendo o mesmo charminho, continua sendo o mesmo Fusquinha, com suas diferenças aí de 68 para 94. Eu que sou ruim de matemática, vocês façam a conta para ver quantos anos são. Vou colocar aí na descrição. E a coisa, a gente não mostrou o interior desse carro, né? Isso, vou mostrar aqui. A gente já vai ver o impacto que ele veio. É muito diferente o interior desse carro. Mas importa disso, cara? Que delícia, vamos abrir? O interior desse carro já é bem diferente do interior daquele também. Olha só. Se aquele tinha um monte de requintes, esse aqui já não tem tantos requintes. Você não tem frisos, você não tem tantos apetrechos diferentes de época. De novo, para o carro realmente ser barato, o carro ser popular. Então, volante original dele, manopla de câmbio original. O que esse carro não tinha quando a gente pegou era o rádio, tinha um rádio moderno. A gente voltou para um rádio, um Roadstar da década de 90. Um clássico, né? Um clássico. Aquele que saca, né? Saca. Aquele que você saiu, deixa eu tirar aqui a frente. Não, saiu o rádio inteiro. Saiu o rádio inteiro. Naquela época que roubavam muito rádio, né? Então aqui a instalação do alto-falante da forma como era antigamente, que era feita aqui embaixo. Legal. E o que era legal do Itamar também é que você tinha algumas opções, se eu não me engano eram 3 ou 4 opções de carro. Você tinha o Standard, o Luxo 1 e o Luxo 2, se eu não me engano eram só esses. Mas as mudanças que você tinha não eram muito grandes. Alguns tinham os mais Luxo, acho que era o Luxo 2 se eu não me engano, tinha os mostradores brancos, vidro traseiro basculante, que esse aqui é fixo. Verdade. Tinha um porta-treco aqui embaixo com um carpete, então ele tinha um carpetinho, um porta-treco para evitar barulho também. E vidros verdes. De resto, as coisas eram normais. E a cor, né? Porque nos Luxo 1 e 2 você tinha as cores metálicas. Sim. No prata tinha aquele verde metálico. E no Luxo 1, que é esse carro aqui, você só tinha cores sólidas. Sim. E o carpete, né? Que chamou a atenção ali, né? Esse daqui já é um carpetinho normal. Esse é um carpetinho normal. Já tiraram aquele carpete com o detalhe das bolinhas, né? Pra modernizar um pouco, né? Então, também foi feito, quando o carro foi restaurado também, foi restaurado o assoalho, batida de pedra, tudo da forma como faziam naquela época, para não só proteger o carro, mas manter a originalidade dele também. Fato interessante também, naquela época não se tinha bombinha de
de limpador de para-brisa, tinha que bombear no pé. Ah, legal. Então essa aqui é a bombinha que é igual você... do Gol do meu pai. Meu pai tem um Gol 85, Sim. um BX. Ele é muito, né? Muito similar, parecido. muito sim. parecido. Inclusive ele tem essa bombinha aí do limpador. Do limpador, tinha muita coisa Igualzinho. nessa época do final da década de 80 e início da década de 90. Gol, Paraty, o Fusca Itamar, eles compartilhavam muitas peças. Sim, Tanto é verdade. que o volante que veio nesse carro era um volante de Paraty. Depois eu acabei passando para um colega que tem uma Paraty e coloquei Legal. o volante que vinha no Luxo 1. Inclusive o volante que vinha no Luxo 2 era o volante da Paraty. Então tinha realmente muita coisa compartilhada nesses carros, saíram da mesma fábrica e todo o restante. Muito legal. Rafael, tem mais algum detalhe que você gostaria de explicar, que a gente acabou deixando despercebido entre os carros, né? As diferenças entre os dois carros que você acabou de explicar? Cara, eu acho que é isso, a diferença deles é muito visual, né? Você bate o olho, você consegue ver que são carros muito diferentes, embora sejam o mesmo modelo, a mesma fabricante. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês estiverem fazendo algum projeto desse, quiser algum auxílio, também pode deixar nos comentários, eu vou acompanhar, vou ler todos, respondo. E se quiserem acompanhar mais do dia a dia desses carros, os outros da coleção, também podem me seguir no Instagram. É Rafa Costa GG, 2 Gs de gato, vai estar aqui embaixo também. E depois deixa aí também nos comentários que carro vocês querem ver depois, que o Júnior vai voltar aqui pra gente mostrar o restante também. Então pessoal, só dando um spoiler aqui dos próximos vídeos. Nosso Corcelzinho 72, Variant 70 frente alta, o Puma 78. E aí deixa pra gente o que você quer ver nos próximos. Tamo junto, valeu!